só para a gente terminar esse assunto, o Antigo Testamento continua a usar pronomes masculinos singulares e também descreve Deus como pai, Deuteronômio 32:6, marido, Isaías 54:5, e rei, Isaías 44:6. Todos esses termos pressupõem uma referência masculina e singular que justifica um pronome correspondente. Ok? Então é só um adendinho. Agora eu quero entrar na outra parte. Vamos lá do assunto mais complexo agora? Inclusive, eu nem posso começar sem ter pelo menos mais pessoas aqui. Cadê esse povo? Que povo é esse? Viu? Agora, vamos falar um pouquinho desse assunto. Eu tenho certeza que eu não vou terminar hoje. Né? Sim, 3 anos atrás. Eu peguei algumas ideias para a gente trabalhar sobre Deus, falando sobre a história de Deus, falando sobre a Trindade, que é um assunto muito complexo, é um assunto muito divergente. Eu acho que é um dos temas da teologia mais complicado que tem, é a Trindade. Mas eu quero, assim, falar... Vamos dar um passeio nesse assunto. Porque eu levei... Foi um semestre, você estudou, né, Sidney? Eu tenho uns 3 ou 4 anos atrás, Sidney. 4? 3 anos atrás. Então, quase 4 anos atrás, eu dei um curso aqui, Anderson, só sobre a Trindade. Só sobre a Trindade. Mas foi o semestre todo. Então, hoje eu não vou... Mas trazer alguma coisa para você ter noção do que nós estamos falando. Trindade. Deus em 3 pessoas, preste atenção. Deus em 3 pessoas. A crença na Trindade é uma das características distintivas da fé cristã histórica. O ensinamento óbvio das Escrituras é que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas há apenas um Deus. Então, Deus, Filho, Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas há apenas um Deus. Se você tentar explicar a Trindade, você perderá a cabeça. Mas se você negar, perderá a sua alma. Gostou dessa aí, professor Sérgio? É? Então vamos lá. Se você tentar explicar a Trindade, você perderá a cabeça. Então eu quero convidar vocês a perder a cabeça, não a alma, ok? Muito bem. Pluralidade em Deus. Comunhão com Deus vivo. Do monoteísmo estrito, os cristãos chegaram à fé trinitária. O termo Trindade não é utilizado no Novo Testamento. O mais importante não é a palavra, mas sim a realidade de Deus que ela visa exprimir. Então, quando você vai conversar com, principalmente um TJ ou um unitarista, unicista, melhor dizendo, ele vai dizer o seguinte, Maria, não tem a palavra... eu peguei um cara uma vez, mas foi uma delícia. Eu desossei ele do pescoço até a virilha. Ele, inclusive, foi até numa rodoviária. E aí, você é cristão? Eu sou cristão. Ficou aquela coisa e tal. Aí ele falou assim, mas não tem a palavra Trindade na Bíblia. E mesmo assim você crê na Trindade? Aí eu como é que fala? Eu truquei ele daí. Falando na linguagem bem popular, eu truquei ele. Eu falei, você acredita que Deus é onipotente, onisciente, onipresente? Sim, é. Mas também não tem essa palavra na Bíblia. Você ainda crê que Deus é onisciente? Aí o cara ficou sem saber o que. Olha, não tem a palavra Trindade na Bíblia, é verdade. Mas também não tem a palavra onisciente na Bíblia. E Deus é. Então o problema, a questão mais importante não é a palavra. A questão mais importante é a realidade. Não tem a palavra que, na verdade, talvez tenha sido Tertuliano, mais ou menos século IV,
Talvez tenha sido Tertuliano que criou essa palavra trindade. O Tertuliano foi um grande homem de Deus. Grande homem de Deus, Tertuliano. E ele até soltou uma frase muito famosa, que ecoa nos arraiais teológicos: credo quia absurdum est. Creio porque é absurdo. Falando sobre a trindade. Porque absurdo, a gente quando fala assim, Maria, quando você fala assim, isso é absurdo, o que vem na tua cabeça? Quando for uma coisa absurda? Uma coisa ruim, doida. Não é um termo pejorativo? Mas esse termo não era pejorativo no século 3 e 4. Absurdo significava incrivelmente maravilhoso. Então ele dizia, credo quia absurdum est, creio porque é absurdo. Então, não tem a palavra trindade na Bíblia, mas é Moisés quem vai dar a definição de Deus para todos os judeus de seus dias e para nós. Ele apresenta o Deus dos patriarcas que ninguém sabia como era e quem era. Yahvé, ou seja, eu sou. Essa declaração traz em si a verdade que só Deus é autoexistente e tem vida em si mesmo. Então, o sentido dessa palavra eu sou, ele é um sentido de autoexistente. Eu falei sobre isso semana passada. Autoexistente, ou seja, ele é a única realidade onde todas as outras realidades cabem nele, ou depende dele. A vida é uma realidade, não é? Mas ela só é possível nessa realidade. A sua vida é uma realidade que só é possível na realidade que Deus é. Então, todas as outras realidades só é possível dentro dessa realidade. Fora dessa realidade, não é possível ter nada. Esse é o sentido. Então, o Moisés, eu gosto de dizer que o Moisés, Anderson, é quem complica o meio de campo. Porque, veja, no hebraico, Bereshit bara Elohim het hatshamayim vet haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas olha que interessante. Na língua hebraica, a palavra para Deus é Elohim, que é plural, que significa deuses. Porém, a palavra criou trata Elohim como se fosse singular. Hã? Deveria ser, então, assim. Deveria ser assim. Conjugação verbial correta. No princípio, criaram os deuses, os céus e a terra. Ok? Por quê? O Elohim é plural. Então, o adjetivo tem que ser plural, mas não é plural, é singular. Como está escrito assim, numa tradução literal. No princípio, criou deuses, os céus e a terra. Ou, para piorar, no princípio, criou esse mesmo. No princípio, criou deuses, os céus e a terra. Esse é o sentido original dele. Agora, como é que você vai comer? Você imagina, a problemática para o judeu já começa no primeiro versículo. Para nós não tem problema. Ele está traduzido. No princípio, criou Deus, céus e terra. Porque a palavra Deus é singular. Singular. Então, para nós, não tem nenhum problema a palavra Deus, singular. Mas ele vai usar a palavra Elohim, que é... Agora, eu pergunto para vocês, no começo da aula eu disse, a palavra El significa... Por que o Moisés não começou, no princípio criou El? Ou Eloá? Por quê? Depois ele fala que criamos a nossa imagem. Não, eu não vou nem falar do outro plural. Eu vou falar do primeiro plural, que é o pior de todos. Por que o Moisés, quando ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, por que ele não usa a palavra Eloá? Por que ele usa a palavra Elohim? Por uma razão,
eu falei um pouco disso semana passada, deixa eu retornar aqui. Porque o Moisés, ele está escutando mais de uma voz. Mas ao mesmo tempo que ele escuta mais de uma voz, ele sente que é um ser só. Ele endoida. Quantos anos tem ele, Nilton? Veinho. Agora você imagina, Cleiton, um veinho de 80 anos, que nos últimos 40 passou pastoreando ovelha no deserto, não sei como é que é possível, mas estava lá. Qual é o único som que ele escuta no deserto? Ou qual é o único som que ele escuta? Só o vento e a ovelha. Quer dizer, ele distingue bem. Ele passa 40 anos escutando vários bé ao mesmo tempo. Então, quando ele tem aquele encontro lá na sarça ardente, ele está escutando várias vozes. Só que ele não sabe quantas vozes. Por isso que ele vai chamar e o enigma dele fica mais interessante para quem gosta de enigma, como a nossa bispa Li, é que na tradução literal, essa tradução literal para nós era o que eles liam, era o que os judeus liam. No princípio, criou deuses. O que Moisés está falando? Então veja, no início do Antigo Testamento, nós encontramos pluralidade e singularidade em Deus. Tem pluralidade e singularidade em Deus. O Moisés sabe que ele está conversando com um ser, mas este ser tem várias vozes, das quais ele não consegue definir, nem distinguir e nem contar. Passa esse mistério por todo o Antigo Testamento. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Yahid, para quem não estava aqui semana passada, o hebraico, a língua hebraica é a única língua, Maria, que tem duas palavras para o mesmo número. Até onde eu sei, não tem outra língua que é assim. Um é um, uma é uma. Mas o hebraico não é. A palavra Yahid, que é uma unidade simples, uma peça única. Yahid é um mesmo. E Ehad, um composto onde várias peças formam um conjunto. Então, é como se for assim. A palavra Yahid, que está escrito em Gênesis 22, 2. Vejamos agora onde na palavra de Deus a expressão Yahid se encontra. Gênesis 2, 22. Deus diz a Abraão, toma o teu filho, o teu, em hebraico, Yahid. Mas quando vai dizer para Deus, não é Yahid, é Ehad, que é plural. Eu até ilustrei assim, ô Bruno. Quando você vai na mercearia comprar uva, qualquer um de nós vai comprar um cacho de uvas, ok? Você pega cachos. Quantas uvas tem num cacho? Muitas, várias. Mas você não compra uma uva, você compra um. Você está falando de quê? Um cacho. Quando você fala um cacho, o que vem automaticamente na mente de qualquer pessoa? Um cacho de banana. A gente não identifica? Eu comprei um cacho de uva. O que eu vou entender? O que minha mente vai levar? Muitas uvas. Mas eu estou falando um. Então, um é para tudo. Um é para o plural, seja para o plural, um é para composto. A gente vai embolando assim. Mas o hebraico não. Quando o hebraico diz Yahid, é um unitário. Quando o hebraico diz Ehad, é um composto. A palavra que é usada para Elohim, depois lá, é
errada. Ou seja, Deus é um, mas é um composto. Olha que impressionante. Olha que impressionante. Ele começa dizendo assim: no princípio criou Deus. Preste atenção na minha frase herética. Eu falei isso esses dias atrás de uma palestra que eu dei não sei aonde. Acho que foi Londrina. Semana retrasada, em Londrina. Eu falei assim: irmãos, Deus só surgiu depois da criação. Falei só para provocar o pessoal, né? Viu, Anderson? Prenda essa, leva essa para Guerê. O que você aprendeu lá, pastor Camporão? Eu aprendi que Deus passou a existir só depois da criação. Hã? Nada! Ele morreu. Ele morreu. Aí por quê? Porque veja, por que Deus só apareceu depois da criação? Porque o que existia? A Trindade, antes da criação, só existia a Trindade. A Trindade não era Deus. Por quê? Porque a palavra Deus só pôde existir depois da criação. De que maneira? Como que a criação vai sobreviver? A criação só tem um jeito de sobreviver. Ela precisa adorar quem o criou. Mas quem criou? Aí a Trindade diz: pode chamar a gente de Deus. Então Deus, ele entra no subconsciente humano como alvo de... Por que não existia a palavra Deus antes da criação? Porque Deus, a Trindade não precisava de adoração. A Trindade se bastava. A Trindade vivia uma eterna festa de acordo com a palavra de Deus. A Trindade se bastava, ela não estava solitária. A Trindade existia por si só que um dia a Trindade decidiu criar. Ok, qual vai ser a relação da criação com a gente? Vamos nos apresentar para eles como Deus. Deus não é uma pessoa. Deus é um... Cadê? Onde eu escrevi? Deus é o quê? Título. Deus é um título. Pessoa não é. Pessoa é a Trindade. Que são 3. Título é... Deus é um título. Título de quem, Maria? Título da Trindade. Por que a Trindade fez isso? Para que a gente entenda um pouco por que existimos e como devemos existir. Como que devemos existir? Qual é a única maneira da criação existir? Adorando seu Criador. Quem é o Criador? Vocês entenderam? Bom, se você não entendeu, não tem problema, eu explico de novo. Sim. Então veja, por que o Moisés vai chamar a Trindade de Elohim? A gente sabe que a Trindade depois, né? Mas ele não sabia. Por que ele chama o ser que o convocou de Elohim? Deuses, né? Por quê? Porque na ideia, veja, quando Deus cria o mundo e cria o homem, ele cria o ser humano com a dependência de encontrar realização adorando a ele. Ok? É para a própria existência. Então, a existência do ser humano só tem sentido quando ele entra em adoração a Deus. Adoração a Deus não significa cantando para Deus.
A adoração significa submissão a Deus, honra a Deus, se sujeitando a Deus, adorando a Deus, se dando para Ele, se relacionando com Ele, como eu falei hoje na SESI, andando no seu ambiente. Isso é adoração. Então, essa é a hora que você acorda, né? Quando eu estou com o meu Criador, eu encontro realização estando nele. Esse fato de estar com o Criador é a adoração. Eu só encontro realização com o meu Criador. Como que eu me relaciono com o meu Criador? Adorando. Ok. Como é que eu me relaciono com ele? Como que eu vou chamá-lo? Como é que eu vou chamá-lo? Deus. Então, quando o ser humano, com o Nimrod, principalmente, que a gente discutiu muito sobre isso, eles vão criando outros deuses. Por que vão criando outros deuses? Porque todos têm uma necessidade de adorar. Se eu não quero adorar Elohim, porque talvez eu nem o conheça, então eu vou ter que adorar outros deuses. E aí fica na necessidade humana de que eu tenho que adorar Deus, eu tenho que adorar Deus, eu tenho que adorar Deus, eu tenho que adorar Deus. Eu preciso adorar a Deus, eu preciso adorar a Deus. A minha vida depende de adorar a Deus. Mas qual Deus que eu vou adorar? Eu vou adorar Zeus, eu vou adorar qualquer um que ia falar que é Deus. Que me agrade, que faz parte da minha profissão. Eu preciso de adorar. Mas o único Deus que há e que a gente precisa de adorar para se encontrar na vida é o Senhor. Só que quem não conhece a Deus, ele vai adorar qualquer Deus. Mas o que eu quero discutir aqui é que ele tem uma necessidade de adorar, porque o Senhor colocou isso em nós. Por isso que a criação só se realiza adorando o seu Criador. Qual é o nome do Criador? Ou como a gente se relaciona com ele? A gente vai chamar ele de quê? Deus. Deus é um título, não é nome. Vocês entenderam melhor? É importante você saber isso. Então, a Trindade, antes da criação, como não tinha ninguém para adorá-lo, a Trindade era um ser só que se bastava. Viviam em eterno amor, em eterna relação, pericorese. Lembra da pericorese? Viviam numa eterna pericorese. A própria Trindade se basta. A Trindade é feliz em si. Quando eles vão criar, bom, agora a Trindade vai ter um título para eles entenderem quem é o Criador. Deus. É eles que se auto-intitulam Deus. Entendeu? Eu estou tentando melhorar cada vez mais. Entendeu, Raquel? Fala, Nilton. João Damasceno, século VII. Fala, Oswaldo. Vamos falar dele também, vamos falar da pericorese semana que vem. Sim. Não, Gênesis 2,15. E adorar. Não, mas ela começou em Gênesis 2,15. Olha que. Obrigado, você acabou de enriquecer algo. Leia Gênesis 2,15. Olha que impressionante. Gênesis 2,15, o que diz? Não, esse é 3. É o 2,15. Isso, lê lá. Lavrar, que é traduzido cultivar ou trabalhar, no hebraico é avodá. Avodá significa adorar. Então, quando Adão, olha que interessante, Anderson, quando Adão estava no campo, trabalhando no campo, era uma atividade cultica, era uma atividade de adoração. Adão cultivava, ele trabalhava, não porque ele tinha necessidade de trabalhar, mas ele trabalhava numa atitude de adoração. Avodá é adorar. Avodá. Do original hebraico. Então, ele sentia prazer na adoração, ou
Ele sentia prazer do trabalho. Aí você fala assim, mas por que hoje o trabalho é tão ruim? Ninguém gosta. É verdade, ninguém gosta, né? Não, o pessoal lá da sua empresa lá antes, como é que faz? O cara quer chegar... Vocês repararam quando o cara precisa de emprego? Não, eu faço tudo, eu... Eita glória! Viu? Não, eu faço tudo, não é assim, Cleide? Eu faço tudo, pode me contratar. Cara, 6 meses que está lá, nem isso o cara está reclamando do trabalho. Por quê? Porque trabalho, depois que entrou o pecado do mundo, o trabalho já não era mais adoração, era tripalho. Tripalho é instrumento de tortura. É? Tripalho, em latim, Ramiro, é 3 paus. Instrumento de tortura. Então, hoje, é uma canga. Eu não trabalho hoje, vamos dizer, a princípio, eu não trabalho para adorar. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, senão morro. É tortura isso. Mas o cristão que conhece a Jesus, ele usa do seu trabalho para adorar o seu Senhor. A gente resgata isso, esse princípio edênico, de trabalho para adorar a Deus. Sim. Isso. Glorificando a Deus. Aí, no caso do Abraão, Oswaldo, no caso já no período patriarcal, adorar era um conjunto que envolvia perdão, sacrifício. Então, quando a gente vai entender essa ideia de adoração no Antigo Testamento, a gente vai entender que adorar significa você ter perdão. Ou seja, quem vive com Deus vive sempre perdoado. A igreja é a reunião dos perdoados. Jesus Cristo vai dizer isso com a mulher no poço de Jacó. Então, adorar no Antigo Testamento tem um sentido de perdão. O sentido de Abraão é esse. Nós iremos para lá, iremos adorar. Ou seja, nós vamos fazer um sacrifício e o Senhor vai nos perdoar. Essa é a ideia. Que no sentido é a mesma ideia da criação em adoração ao Criador. Olha que impressionante. Foi muito bom a sua fala, Oswaldo. Qual é a melhor maneira da gente estar em adoração com o Criador? Quem é que pode estar em adoração com o Criador? Quem é? Salmo 1. Quem é? O justo. Quem é o justo? O perdoado. Por que a vida cristã é um prazer? Porque eu, como criação, vivo adorando meu Criador. O perdoado é o arrependido. O perdoado é o arrependido. O arrependido se torna justo. E o justo anda no ambiente de Deus. E o justo come fruto da árvore, que é Jesus Cristo. Percebe como que a Bíblia... Viu que coisa gostosa? A Bíblia, ela é completa. Ela dá volta em si mesma. E volta no princípio. Sim. No caso, todo ser humano ele já nasce dentro dele com o desejo de adoração. Exatamente. Exatamente. Aí, por exemplo, o cara, ele sabe quem tem que adorar, não sabe quem que ele vai adorar. O cara vai adorar o carro, vai adorar o dinheiro, vai adorar o sexo, vai adorar a droga, vai adorar qualquer coisa. Porque ele precisa encontrar a realização na vida, na existência dele. Mas qual é a fonte da minha existência? Eu não sei. Eu vou buscar nisso, eu vou tentar nisso, eu vou tentar naquilo, eu vou tentar naquilo. É a necessidade dele encontrar o princípio de adorar. Então, qual é a única maneira do Sérgio ser um adorador? É quando ele quando ele se tornou um justo. Quem é o justo? É o perdoado. O que acontece com o perdoado? Ele está em adoração. Quem que o Sérgio adora? Deus. Eu não vou dizer Trindade, que fica complicado, né? Quem que você adora, Maria? Eu adoro a Trindade. Bom, tudo bem, mas o que é melhor dizer? Que você adora a Trindade ou você adora Deus?
Então Deus descomplicou para nós e Moisés complicou. Elohim. Deuses. Tá indo bem para vocês, pessoal? Fala. Quando você fica com a calva... Olha, eu já te conheço, faz muitos anos. Quando você fica coçando assim a calva, ele vai me fazer a pergunta. Aí, como Paulo manda tarefa lá, ele fala sobre vocês têm entendimento, pleno conhecimento, que o teu coração e mente seja iluminado. É para entender isso. Exatamente. A adoração, nós temos uma herança, Isso. fala muito disso, mas essa adoração é essa vida que a gente leva aqui. E você agora matou o piolho da coceira. Porque quando ele fala pleno conhecimento, no grego é epignose. No grego é epignose. Presta atenção, gnose. Gnose significa conhecimento. Gnose é conhecimento. Epignose é um conhecimento pleno. É além do conhecer, é um conhecer sem faltar. É como se fosse assim, ó, presta atenção. Deus, em sua infinita graça, ele concedeu a gnose para nós. Mas em Cristo, viu? Tá viajando tanto que, né? Viu? Deus nos dá a gnose. Não. É ok. Meu pai, ó, o Espírito Santo está confirmando, hein? Olha que o Espírito Santo está confirmando. Então, assim, pessoal, Deus deu. Vocês sabem de tudo, hein? Esse aí é que é mestre, viu? O Senhor deu para nós o conhecimento primário, Antigo Testamento. Jesus Cristo, quando veio, deu epinose não. Epignose, ou seja, um conhecimento. Então, eu só entendo essa ideia, olha que interessante, Anderson. Eu só entendo essa ideia de adoração quando eu estou em Cristo. Por quê? Porque Cristo é a representação da Trindade. Em outras palavras, eu só posso me completar como ser humano quando eu entendo a Trindade. Sem entender a Trindade, eu fico andando no escuro. Entende? Esse pleno conhecimento, eu posso dizer também, além de conhecer mais de Deus, Bíblia, conhecer mais de Deus, é sobre o conhecimento na forma geral. Exatamente. Veja bem, como que a teologia chama esse conhecimento geral que você está dizendo, Nilton? A teologia vai chamar de teologia natural. Davi vai dizer isso aonde? Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, o céu principia a ideia de um Criador. Certo, Romualdo? Aí a teologia vai dizer que a natureza apresenta Deus, que é o que o Nilton está falando, que é o quê? Uma gnose geral, chamada teologia natural. Mas qual é o problema da teologia natural, Anderson? Qual é o problema da teologia natural, Romualdo? É o seguinte, a teologia natural me diz que esse mundo foi criado. E que esse mundo foi criado por um Deus que tem noções de estética, tem noções de cores, tem noções de profundidade, tem noção de tudo. Mas o que a teologia natural não te aprende? O que a teologia natural não te ensina? É escondido, é bom, cara. Aqui, ó. Cara, é o meu.
Meu pai! Quem foi que descobriu o enigma? Sidney. Eu vou estar no Mato Grosso do Sul, é o pastor lá que está ligando para mim, meu Deus, depois eu ligo, ele não sabia que ia estar aqui. Fala. Então, aquela que eu falo assim, eu vou fazer missões no Nordeste, fazendo adoração a Deus. Sim, tudo que você... Anderson, o carro que você vende, o carro que você vende tem o mesmo valor da música que você canta no templo. Por quê? Tudo que você faz é adoração. A roupa que... não, ele só vende carro bom. Veja, a louça que alguém da cozinha lava tem o mesmo sentido da música que se canta no culto. Por quê? É adoração. Fala, Brunão. Bruno, as estacas que você põe, na construção é para a glória de Deus. Fala. Se eu não me engano, tem uma história que o irmão chegou no teto, Peraí. Repita esse nome de novo. Sim. Enfim, eu gostaria de servir mais a Deus e tal, mas eu não sei... O sapateiro. Não sei pregar e tal. Aí o Lutero perguntou, o que você faz? Eu faço sapatos. Então faça o seu melhor sapato, com um preço justo, e você estará servindo a Deus. Exatamente, foi isso que o Lutero falou. Como é que eu posso fazer para servir a Deus? Porque ninguém podia pregar naquela época. Só quem era ordenado. Né? Ele disse, o que você faz? Não, eu sou sapateiro. Você faça o melhor sapato, que você vai estar adorando a Deus. Essa é a ideia. Adorar, avodar. Então, quer dizer... Nossa, o quadro já encheu, né? Então, quando é que eu me encontro? Olha que, como Deus é precioso. Voltamos lá na Sese. Salmo 1. Salmo 1. Voltamos no Salmo 1. Então, quer dizer... Bom, eu espero que eu tenha feito... que eu tenha esclarecido para vocês a questão do Deus veio só depois da criação. Porque Deus, como alvo de adoração, se apresentou depois da criação. Antes disso, não precisava de ser Deus, porque ele não precisa de adoração, a Trindade se bastava. Esse é o sentido. Ok, meus irmãos? Está indo bem para vocês aí? Sim. Deus está falando, ele é pentecostal? Isso, você saiu do mundo ímpio, porque Deus sempre esteve no mesmo lugar. É você que está no lugar errado. Exatamente. O teu arrependimento te levou para onde Deus está. É uma pérola. Então, veja bem. Saulo está indo para Damasco perseguir os discípulos de Estevão. O que acontece com ele lá na estrada? Lá na estrada, ele tem um encontro com Jesus, não é isso? Aí eu gosto de dizer, não foi o Saulo que pegou a estrada, foi a estrada que pegou o Saulo. Então, é você que saiu do seu lugar. Jesus te convidou, vem. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. O teu lugar é aqui. Por isso que você não está satisfeito com a vida, com a sua existência. O seu lugar é aqui. Você não nasceu para servir o mundo. Você nasceu para adorar a mim. Você só vai entrar em paz se você adorar a mim. Vem aqui. Essa voz que você escutou te tirou do lugar onde você estava. É nós indo ao encontro do Senhor. Através do Espírito Santo e da palavra. Veja bem. Você falou uma coisa interessante. Um missionário pobre lá no Rio de Janeiro, pobre, bem pobre, na Rocinha,
Ele queria muito ir para Israel. Muito. Mas ele não podia ir porque é pobre. Era um missionário pobre trabalhando numa missão pobre. E aí o testemunho dele é interessante, porque ele orou para Jesus, falou, Jesus, eu queria tanto viajar para Israel, eu queria tanto andar na terra que o Senhor andou. E naquela noite o Senhor se revelou em sonho para ele. É pentecostal, tá vendo, né? O cara era pentecostal. Aí ele disse, Jesus disse para ele, meu filho, melhor do que você andar onde eu andei, é você que está me fazendo andar por lugares que eu nunca estive. Onde que Jesus nunca esteve? No coração dos pecadores. Você, com a sua pregação e com a conversão do pecador, me faz andar numa estrada que eu nunca andei. Percebe? É isso que você está falando. Então, o caminho do justo é o caminho de Jesus, porque Jesus é o justo. Ele me justifica. Então, quem é o Irangóis? O Irangóis é um adorador. O que é um adorador para você? Você vive cantando? Não, eu canto na igreja. Canto no banheiro também quando estou tomando banho. Mas a minha vida é de adoração, porque tudo que eu faço para que Deus seja glorificado. Eu sou um arrependido. Entendeu? Essa é a ideia. Se eu não entender a Trindade, eu não me entendo. E eu preciso entender a Trindade para que eu entenda a vida. Olha a importância de a gente fazer um curso como esse. E olha a importância da gente ter tudo isso, Nilton. E vocês, voltando à SESI, que caminho você está oferecendo para a tua igreja? O caminho da Trindade. Não, isso aqui eu poderia falar, eu só vou encerrar com isso aqui, mais 5 minutinhos só. Os irmãos têm paciência? Olha lá. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor, Yahvé, nosso Deus, Elohim, é o único errado, Senhor, Yahvé. Olha que loucura. Em hebraico, quando fica assim, Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé errado. Ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas é como se ele estivesse dizendo assim, Shema Israel, ouve Israel, o Senhor, nossos deuses, é um. Errado é um composto. Ou seja, o errado que ele coloca aqui faz eco com Elohim. Mas o que deixa a gente doido é o errado. É um. Mas deuses. Então, resumindo, a forma como Deus se apresenta a Moisés é Yahvé. Vou falar assim porque não tem outro jeito. Deus tem misericórdia de mim. E a forma como Moisés apresenta a Deus é Elohim, porque em Deus há mais de uma pessoa. Então, qual é o teu nome? Deus fala, eu não tenho nome, mas eu sou conhecido como Yahvé. Ok, Elohim. Entendeu? Aí o Moisés nos diz, pessoal, no princípio criou Yahvé, não, porque Elohim é a interpretação que o Moisés faz das vozes que ele escuta, porque nem ele entendeu o que é Yahvé. Quem era Elohim? Mais um Deus. Percebe? Só que daí o que acontece? Moisés apresenta a Deus como Elohim, mas quando ele vai falar para os judeus, ele vai falar o Deus de Abraão do jeito que Deus falou. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? E quando ele vai se apresentar para Faraó, ele não fala Elohim. Ele fala Yahvé, o Senhor. Então, para o Moisés, irmãos, para encerrar, para o Moisés, Romualdo, era difícil ele falar o tetragrama. Ele evitava o máximo. Então, para o faraó, ele tentou usar o tetragrama. Para o povo, ele usou Elohim. Ok? Beleza?
Claro que ele foi usando as duas palavras assim que havia alguma necessidade do momento. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí na próxima semana. Ok? Foi muito complicado hoje, né, irmãos? Foi mesmo. Eu vou voltar nele a próxima semana e concluir o resto. Eu sei que foi meio complicadinho, mas esse é mesmo. Mas foi muito interessante a gente aprender, porque quem conhecer e falar para nós, de repente, algo para nos comparar e para nos bater de frente. Mas aqui Moisés está falando, são deuses. Uhum. Deus único não existe. Agora nós sabemos o porquê que ele fala Deus. Foi bom você falar isso, Romualdo. Porque é o seguinte, irmãos. Existe uma falácia. Viu? Isso aqui é importante para vocês, viu? Viu, Caís? Existe uma falácia que vão dizer assim. Não. Moisés usou Elohim. Calma, Eugênio. Moisés usou Elohim, mas na verdade é um plural majestático. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou como ele disse em Gênesis, na destruição, na Torre de Babel, quando ele diz, o homem se tornou como um de nós. Então, quem não acredita na Trindade vai dizer, não, ele usou como um plural majestático. O que é um plural majestático? Sabe o que é um plural majestático? Plural majestático é um sinal de humildade. Só que plural majestático, e aqui você acaba com essa falácia, o plural majestático só apareceu no século XVI. Os reis da Europa é que usavam o plural majestático por um sinal de humildade. Nós estamos reinando com amor. Nós estamos reinando porque amamos o povo. Ele não quer dizer eu. Mas só que o plural majestático não funciona para Gênesis. O plural majestático é novo. Então, do que de fato está falando? A teologia cristã vai dizer que é a Trindade. A visão judaica ou a visão veterotestamentária, nós vamos entender que é a Trindade. E daí eles vão dizer que os poderes de Deus são personalidades. Eu falo disso semana que vem. Mas é interessante a gente aprender essas coisas, porque a gente vê que o mesmo Deus, lá do Gênesis 1:1, é o mesmo Deus do Apocalipse 22. E quem acabou com o enigma de Moisés foi o próprio Jesus. Quando João Batista vai batizar Jesus, o João Batista que descobre que tem o filho, não, tem a voz, tem o filho e tem uma pomba. Só que ninguém sabe quem é aquela, ele não sabe quem é aquela pomba. Mas o João Batista, ele vai dizer, o Elohim de Moisés são 3 pessoas. É Jesus quem vai dizer quem é a terceira. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Agora Jesus fechou o Elohim. Ou Jesus fechou o enigma de Moisés. São 3. Amém? Oremos a Deus.